Boa noite, graças e paz. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite feito pela liderança dessa igreja e na figura do pastor Vladek, que está aqui conosco. Então, gostaria de agradecer a liderança pelo convite feito, para que eu tivesse, então, trazendo a palavra, fazendo uma reflexão com os irmãos nessa noite. Amados, eu me sinto muito feliz de estar trazendo uma palavra hoje. Na verdade, eu preciso contar, antes de entrarmos exatamente no texto que a gente vai estar trabalhando hoje à noite. Na semana passada, quantos estiveram aqui no Congresso dos Jovens, que aconteceu na sexta e no sábado? Quantos estiveram aqui? Quantos estiveram aqui na sexta-feira? Eu não sei se o pastor Christian pregou também, porque eu não pude ficar. Na semana passada eu fui convidado pelo pastor Josi. A missão lá em Ipesal estava completando 1 ano de construção da sua capela, e eu passei o final de semana lá com a minha família e com a Abimael, que estava aqui também. Ele estava lá dando uma força. Então nós estivemos em Ipesal no final de semana, mas eu estive aqui na sexta-feira, e a palavra do pastor Christian, para quem estava aqui na sexta-feira, foi muito boa, impactante, e Deus já vinha, graças a Deus, que Deus fala mesmo com os pecadores como eu, Ele continua falando. E a palavra do pastor Christian, e não só a palavra dele, mas Deus tem me incomodado em relação a uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. E eu tinha ido lá para Ipesal já com o final de semana pronto. Eu ia falar sobre consciência cristã, até porque estão completando o ano, e algumas coisas que os ajudassem nesse construir de caminhada lá em Ipesal. Mas eu chegando em Ipesal, ele já tinha um tema para 1 ano deles lá. E aí eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias. Quem trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. E, na verdade, também esse texto me impactou, juntou com o que eu tenho ouvido de algumas pregações, alguns pastores falando, com a mensagem do Christian aqui na sexta-feira, e com esse texto que estava lá, tinha uma faixa na beirada do tablado aqui, e me impactou também essa palavra, que eles escolheram como tema. E diz assim na minha versão: esse é um dos temas da pregação de hoje à noite. Quem trouxe Bíblia, eu ia até pedir para o Márcio colocar, eu vou usar muito texto hoje, mas você não precisa, se não der tempo, mas se puder anotar alguma coisa, tem muitos textos interessantes daquilo que a gente vai estar falando hoje à noite. Mas esse texto diz assim na minha versão: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. E o tema deles lá, para o ano de construção da capela, era andar em novidade de vida. E quando eu vi aquilo, confesso que acho que juntou tudo, as pregações que eu tenho ouvido, a mensagem do pastor Christian na sexta-feira, e aí me bateu assim confesso que eu fiquei trêmulo, porque quando eu ouvi essa palavra a respeito de novidade de vida, e isso passou a falar muito ao meu coração, e eu gostaria então de estar falando sobre isso. Nós devemos prestar atenção no que significa para um cristão viver em novidade de vida. Amados, se nós formos pensar em novidade de vida, nós vamos ver que tanto a nível da nossa vida natural, do nosso cotidiano, hoje todo mundo já ouviu ou vai ouvir falar muito sobre coisas que são novidades para nós. Muitos são os cursos de autoajuda, os livros de autoajuda, tudo no sentido de trazer para nós algo novo que vai nos ajudar no nível natural, na nossa caminhada. A gente hoje vai falar muito em coaching. Eu acho que todos aqui já ouviram falar em coaching. As empresas têm utilizado muito dessa metodologia. Não só as empresas, muitas igrejas têm capacitado as suas lideranças com os coaching que são feitos por aí. Todos nós queremos novidades. Na verdade, isso está dentro do ser humano. É uma característica do ser humano procurar
por coisas novas, algo que sejam novidades. Mas não só na nossa vida secular, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se nós formos olhar para as experiências religiosas, ou seja, dentro das nossas igrejas, as igrejas também estão procurando por novidades. Por isso existem tantos modelos, por isso existem tantas subdivisões de algumas igrejas que eram pilares. Por quê? Porque mesmo a nível espiritual, a nível religioso, as igrejas estão procurando a novidade. Quanto mais novo, mais impacta. Quanto mais novidade, mais as igrejas enchem, não importando se essas novidades têm alguma base bíblica, teológica, ou se é simplesmente um modelo que um líder estabeleceu e que tem dado certo. E se nós pararmos para pensar, tem muita coisa que tem sido feita em nome de Jesus que a gente fica meio assim com o pé atrás. Coisas que têm trazido gente para a igreja. E parece que a gente busca muita novidade para que as igrejas, então, fiquem repletas de gente, cheias de gente. Então, novidade é uma coisa que a gente vê tanto a nível natural, mas que a gente também percebe na nossa vida religiosa. Infelizmente, isso tem acontecido. Não estou dizendo que tudo é ruim, mas tem muita coisa feita em que as próprias lideranças não medem as consequências para as pessoas que, por estarem muito carentes de novidade, aceitam essas coisas como se fosse uma coisa definitiva. E lá na frente isso pode trazer problema. Eu gostaria então de estar compartilhando com vocês algumas coisas a respeito do que é novidade de vida. O texto fala que nós fomos sepultados. Sabe o que eu descobri? Aliás, tem coisas tão simples na Bíblia, tão claras para nós, mas como a gente faz, nós seres humanos, temos essa capacidade, que eu não gosto muito, mas faz parte da nossa natureza também, nós temos uma capacidade seletiva, a gente escolhe aquilo que a gente quer acreditar. E tem algumas coisas que estão muito claras para nós na Bíblia, e que às vezes a gente insiste em deixar de lado. Isso aqui eu não quero, isso aqui não me agrada, isso não bate muito com a minha vida, isso vai trazer algum problema no meu modo de ser e de pensar, então isso eu não quero, isso eu não aceito. Quando a gente fala em novidade de vida, a primeira coisa que vem à mente, que deveria ser uma coisa natural para todos nós que nos dizemos cristãos, é que novidade de vida tem a ver com morte. A palavra está dizendo que nós fomos o quê? Sepultados. Sabe qual é a grande novidade para o cristão desse século? É que nós precisamos morrer. A gente ouve falar muito, isso não é novidade, a gente ouve muito falar disso. O Christian falou isso aqui na sexta-feira passada, sobre que nós precisamos o quê? Nós precisamos morrer. Mas a gente tem essa capacidade de seletivamente escolher aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada. E a gente sempre vai para aquilo que nos agrada. Amados, novidade de vida tem a ver com morte, tem a ver com cruz. Hoje de manhã nós estivemos celebrando a ceia do Senhor, que nos remete ao sacrifício de Jesus, que nos remete à cruz. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, nós queremos a vida nova? Nós queremos viver em novidade de vida? Você está disposto a pagar o preço para viver em novidade de vida? Se a sua resposta foi sim, saiba então que você deve morrer. Morrer para você e morrer para o mundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente em Gálatas 6,14. Também no Novo Testamento. E a gente vai ver o que Paulo está falando aí. Gálatas 6,14. Sabe por quê, amados? Porque é a cruz de Cristo que vai revelar para nós aquelas coisas que nós precisamos para formar um caráter verdadeiramente cristão. Veja o que está escrito em Gálatas 6,14.
mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Morte. Se a sua resposta foi sim, se você quer viver em novidade de vida, saiba que há cruz, saiba que há morte. Essa decisão nós temos que tomar. A novidade aponta para a cruz. A novidade aponta para a morte. Abra sua Bíblia em Lucas 9:24. São textos conhecidos, talvez alguns até já saibam de cor, mas abra Lucas 9:24, porque diz assim a palavra: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Morte. Morte. A vida, havemos de perdê-la, se quisermos ter uma vida junto com Jesus Cristo, na eternidade. Amados, na cruz de Cristo nós encontramos sentido para crermos numa vida. E é a cruz que nos revela, é a cruz que reflete para nós algumas coisas muito interessantes. Mas não só para esse mundo da agora. A cruz aponta para a eternidade. E aquilo que ela mostra para nós vai servir para que nós caminhemos nessa direção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15:19. Diz assim a palavra. 1 Coríntios 15:19. Diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A cruz não aponta só para essa vida aqui. A cruz nos impele para a eternidade. É ela que indica o caminho para a eternidade. Então a cruz é a nossa referência não só para essa vida aqui, mas para uma vida que é muito maior do que esses poucos anos que a gente tem de existência aqui na terra. A palavra fala que nós somos passageiros nessa terra, e isso é uma verdade. E se nós pensássemos só no que nessa vida de que agora era muito pouco, mas a cruz aponta para a eternidade. Mas não só isso. Como ela aponta para a eternidade, ela também aponta para a nossa vida aqui agora. Porque a cruz transforma o meu caráter. A cruz é que me cura. A cruz é que me sara das minhas enfermidades. A cruz é que me elimina o meu pecado. E é a cruz que me faz um cristão melhor. Não só para a eternidade, mas para o tempo presente. Se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ser um cristão que vai ajudar a transformar esse mundo aqui e agora, implantar o reino de Deus aqui na terra, hoje já, eu preciso olhar para a cruz. Porque é ela que vai me capacitar a fazer isso. A experiência de transformação na cruz faz com que então que nós sejamos sal e luz para este mundo. Então eu gostaria de rapidamente lembrar algumas coisas com os irmãos que quando a gente olha para a cruz, isso fica refletido na cruz, fica revelado na cruz. É importante que a gente entenda e que a gente, de uma vez por toda, que a gente deixe de lado esse caráter seletivo de só pegar aquelas coisas que nós queremos e aceitamos como muito fáceis para nós. Existem coisas que precisam ser percebidas, porque a Bíblia é a cruz de Cristo através da sua palavra que nos está revelando. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos, que a gente percebe na cruz, é que Deus é amor. Então a primeira coisa que a gente percebe quando olha para a cruz é que Deus é amor. Abra sua Bíblia em João 3,16. Um texto super conhecido. E diz assim a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha então a vida eterna. Então o texto está falando porque Deus amou o mundo. Deus é amor. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a primeira coisa que a gente percebe ao nos encontrarmos com a cruz, ao olharmos para a cruz nos revela que Deus é amor. E sabe o que acontece quando a gente descobre que Deus é amor? A gente descobre que o nosso Deus não é aquele Deus severo do Antigo Testamento, porque tem muita gente, eu também já fiz isso, eu muitas vezes já fiz essa dicotomia de separar Deus, né? Então eu quero Deus do Novo Testamento. Tem muita gente que quer o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Mas a gente não pode fazer isso porque Deus é um só. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento que encarnou em Jesus. Mas a gente tem muito medo do Deus do Velho Testamento, porque acha que ele é um Deus duro, é um Deus autoritário, é um Deus carrasco. Mas a gente aprende, e a palavra está dizendo, e a cruz está mostrando que Deus é, essencialmente, ele é um Deus de amor. E quando a gente perde o medo, a gente se aproxima dele. Eu nunca vi ninguém se aproximar de uma outra pessoa do qual você tenha medo. Então você quer ter uma experiência com esse Deus, você precisa perder esse medo. Saiba que Deus é amor. O que nós temos agora é um Deus que num gesto de amor encarna e se entrega na cruz, em Jesus Cristo. O que nós temos agora é um Deus que morre. Amados, Deus é poderoso. Ele poderia e fez isso. Ele construiu e destruiu. Ele entronou e destronou. Ele podia aniquilar com a humanidade. Mas num gesto de amor, ele encarna e se entrega para morrer pelos nossos pecados. Olha só, 1 João 4,18 diz que não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando a gente ama, esse perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor. Não há mais como fazer essa divisão entre o Deus do Velho e o Deus do Novo, porque Deus é amor. Então essa é a primeira coisa que acontece. Outra coisa muito interessante é que, e para a gente, nós gostamos disso, nós somos meio São Tomé, né? A palavra fala que Deus dá prova desse amor. Olha o que está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, ele entrega, num gesto de amor, mesmo nós ainda sendo pecadores. Em toda a história da humanidade, você nunca viu um Deus fazer isso, só o nosso Deus. Dos deuses da história, você nunca viu um gesto de um Deus que se humilha, que encarna e morre pela sua criação. Nunca, nunca. Só o nosso Deus, que por essência é amor, faz isso pela sua criação, fez isso pela humanidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. Quando eu me encontro com a cruz se revela e revela para mim que houve um sacrifício. Você sabe de uma coisa que nós humanos também fazemos? A gente tem uma capacidade, pela distância do tempo, de esquecer algumas coisas. E às vezes passa um filme na nossa cabeça como se fosse um filme. Não, Jesus é como se fosse um filme, ficou lá no passado. É uma história muito bonita de uma pessoa que se entregou e morreu. Parece que é uma coisa que não foi real. Mas a morte de Jesus foi real. Houve um sacrifício. Uma pessoa se entregou. Uma pessoa morreu. Uma pessoa verteu sangue. Foi isso que nós celebramos hoje pela manhã. Corpo e sangue de Jesus Cristo sendo entregue.
Isaías 53, 6 e 7, lá no Antigo Testamento diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse foi Jesus. Não foi uma coisa imposta. Ele se entrega como cordeiro por nós. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Jesus sofreu não só fisicamente, ele sofreu moralmente e espiritualmente. Ele foi castigado. Então, fisicamente, houve o sofrimento físico. Mas moralmente, ele também foi preso como mais reles dos ladrões daquela época. Foi preso numa cruz. E carregou sobre ele, espiritualmente, ele estava carregando todos os nossos pecados. Jesus, então, e a gente olhando para a cruz, a gente percebe isso. E a gente não pode esquecer isso, que houve um sacrifício verdadeiro, real, e que é por isso que nós estamos aqui também, porque houve um sacrifício, uma pessoa se entregou por nós. É difícil a gente ver tal gesto hoje em dia. É difícil você ver um gesto de amor entre as pessoas. O nosso século, o nosso mundo, as pessoas estão cada vez mais individuais, mais egoístas, mais duras. Nós não somos mais capazes de gestos de ternura, de gestos de perdão. Nós não somos mais capazes de perdoar o irmão. E isso acontece em todos os lugares, acontece lá fora, mas acontece também aqui dentro da igreja. É difícil você ver um gesto como Jesus. E a cruz nos revela também em Jesus que ele foi obediente ao Pai. Obediência. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Significa que Jesus foi até o fim. Ele não desistiu. Ele foi obediente à sua missão, àquilo que o seu Pai tinha determinado para que ele fizesse aqui nessa terra. Quantos de nós também paramos pelo caminho? Porque nós não percebemos a necessidade que nós temos de ser obedientes. E a gente só alcança essas coisas olhando para a cruz de Jesus Cristo. A outra coisa que eu quero deixar com os irmãos é que quando eu me encontro com a cruz revela para mim a graça de Deus. Quando me encontro com a cruz, entendo que é favor imerecido. Na cruz se revela a vontade de abençoar. Na cruz eu entendo que nada do que eu faço é suficiente para justificar o sacrifício de Jesus. Tem muita gente que se engana, achando que pode, sendo uma pessoa ativa na igreja, dando muito dízimo, tendo muito conhecimento. Tem muita gente que isso é o passaporte para que tenha um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Isso não é verdade, isso é muito bom, isso faz parte do conjunto da obra, mas não é isso. A graça é favor imerecido. Nada do que nós possamos imaginar e tentar fazer vai ser suficiente para justificar o sacrifício de Jesus na cruz. Nada. Nada. Nós acabamos de ler que mesmo nós sendo ainda pecadores, Deus manda Jesus para morrer por nós. Nós não tínhamos feito nada, nós éramos pecadores, mas Ele manda. Nada do que eu faça, nada do que eu tenho, nada do que eu possuo, nada do que eu conheço, nada disso é suficiente, porque a graça ela é imerecida. Eu não mereço, eu não tenho condições
de fazer algo que seja tão grande assim, que justifique o sacrifício de Jesus por mim. É importante quando a gente olhe para a cruz de Cristo, a gente entenda que é graça. A cruz significa a graça de Jesus que chegou até nós. Independente do que eu sou, independente do que eu tenho. Deus não olha para nós e fala, não, esse é bom, então esse eu vou agraciar. Ah, esse é ruim, esse eu não vou agraciar. Não é assim que funciona. Deus nos abençoa a todos nós, independente de sermos melhores ou piores. A graça vem, porque é dom imerecido da parte de Deus para conosco. E Romanos 5, 20 diz assim também, para corroborar isso, diz assim, 5:20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo nos dá essa garantia, que mesmo onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E isso para nós faz toda a diferença, porque miseráveis seremos sempre, se esperarmos na nossa força. É graça. É amor imerecido. Nós não merecemos tal amor, mas é assim que Ele nos trata. 4. Quando eu me encontro com a cruz de Cristo, me encontro com a sua misericórdia. A cruz revela a misericórdia de Deus para conosco. Lá em Salmo 23, 23:6 diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Lucas 1:50 diz assim, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E é essa misericórdia que nos garante a todos nós a possibilidade de recomeçarmos a todas as manhãs. É como se Deus, pela sua imensa misericórdia, falasse conosco, filho, está aqui, ó, estou te dando um papel em branco, de novo hoje, escreve uma nova história. É misericórdia. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Lamentações 3, 22, 23 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não fosse pela misericórdia do Senhor, nós nem aqui mais estaríamos, porque nós já teríamos sido consumidos. É por esse coração misericordioso que permite que nós reescrevamos a nossa história, independente do que eu tenha feito, independente de como eu sou, de como eu estou, eu tenho a possibilidade de recriar, de reiniciar, de recomeçar a minha existência. Quem garante isso é a cruz de Jesus Cristo, porque nela a gente percebe as misericórdias do Senhor. E como é bom para nós, seres humanos falíveis, nós temos essa segurança de que Deus nos permite reescrever e recomeçar a nossa história. Se Ele não fosse assim, também nós não estaríamos mais aqui, porque nós já teríamos sido consumidos. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas que bom é sabermos que as misericórdias dele duram para sempre. Amados, e para terminar, quando eu me encontro com a cruz, eu percebo que Deus, na cruz, eu percebo que lá está a minha salvação. Houve um sacrifício, mas é lá que eu me encontro, e lá eu posso me humilhar, eu posso pedir socorro para o irmão, eu posso abrir o meu coração para Deus, porque é nos pés da cruz que eu encontro a minha salvação. Nós precisamos chegar até a cruz, porque tem tantas coisas, eu falei
5 coisas aqui, breves coisas, mas tem tanta coisa que a gente aprende quando a gente se encontra com a cruz. Ela nos mostra tantas coisas, mas saiba que Deus é amor, saiba que houve um sacrifício, saiba que a cruz é graça, saiba que as misericórdias do Senhor é que permite que nós estejamos aqui reescrevendo a nossa existência. É a cruz que permite que a gente faça isso, e saiba que a cruz é que garante a nossa salvação. Como é bom nós, como povo de Cristo, sabermos que nós temos um Deus assim, que não é um Deus carrasco, que Ele não paga o mal por mal, que a sua justiça é baseada no amor, porque também se não fosse assim, nós não estaríamos mais aqui. A justiça de Deus é baseada no amor. Sabe que Ele pode, e Ele nos dá, a esperança de sermos pessoas diferentes. Saiba que a nossa esperança de vida eterna está na cruz. Hoje a gente celebrou a ceia, e a ceia nos remete para a cruz. Mas, concluindo, no final da história, e isso é fundamental para nós, para todos nós, amados, a cruz estava o quê? Vazia. Sabe o que significa? Que a cruz também é vitória, porque a cruz está vazia. Cristo morreu e carregou sobre Ele todos os nossos pecados. Mas por ser Cristo, um homem que nunca pecou, ao terceiro dia, o Pai o ressuscita e o entroniza junto com Ele. Isso é vitória. Deus é amor, houve um sacrifício, Deus age com graça sobre nós, Deus é misericordioso para conosco, e o Deus é o Deus da nossa salvação. Saiba que só há uma maneira de nós sermos vitoriosos. É olhar para a cruz e perceber que ela está vazia. É perceber que nesse gesto de amor do nosso Deus, nós podemos e poderemos ser pessoas melhores. Pessoas que podem fazer a diferença nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Porque quem nos dá garantia de vitória é esse Cristo, que veio, morreu, mas ressuscitou. A cruz está vazia. Saiba que viver em novidade de vida é estar sempre olhando para a cruz. Nós precisamos fazer isso. Do contrário, nós vamos ter experiências institucionais, religiosas, mas nunca teremos uma vida verdadeira do lado do nosso Deus. Queremos viver em novidade de vida, é morte. Queremos viver essa vidinha que nós temos levado. Então não olhe para a cruz. Porque a cruz desafia a mudança. Desafia a mim, desafia a você, desafia o corpo de Cristo, para que nós possamos realmente fazer a diferença nesse mundo. Que Deus te abençoe nesse sentido. Nós estamos começando uma semana e como eu sempre falo isso aqui, eu acho importante nós entendermos que a vida ela é dinâmica. E nós como seres humanos e seres limitados e frágeis, a gente não tem certeza do dia de amanhã. Então é bom que a gente inicie a semana em oração, e por isso que eu peço sempre, eu gostaria que você estivesse abraçando a pessoa que está do seu lado. Você pode até não conhecê-la, mas dê um abraço nela, fique abraçado, não é só dar um abraço, fique abraçado, porque nós vamos orar como família, abraçados uns aos outros. Que
coração, agora nesse momento, esteja cheio desse amor que não é humano. Na verdade, se nós formos olhar para o nosso coração com um olhar humano, talvez a gente não consiga, muitos aqui talvez não consigam se abraçar. Mas se nós entendermos que nós temos um Deus que se revela através da cruz como um Deus de amor, como um Deus de perdão, essa possibilidade de nós caminharmos juntos, apesar das nossas diferenças, ela é real. Ela é real. Mas só é real no nome de Jesus. Não é real na nossa capacidade humana. Porque a gente acaba ferindo uns aos outros, machucando uns aos outros. Então que a gente comece essa semana com o coração cheio desse amor, que é a pura expressão do nosso Deus. Saiba que Ele te ama. Saiba que Ele está do seu lado. Não só nas coisas grandiosas, mas no seu cotidiano, no dia a dia, no acordar e ao se deitar. Sabe que Ele está do seu lado, porque Ele nos ama. Amém? Pai amado, nós somos gratos a Ti. Só o Senhor é digno de honra e glória, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, que é incondicional, que tem gestos inexplicáveis, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, Senhor, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. Te agradecemos porque por causa da Tua misericórdia que não se acaba nunca e possibilita que nós ainda estejamos vivos como seres humanos e como corpo de Cristo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada pessoa que chegou até aqui, Senhor. Cada família aqui representada. Em nome de Jesus, manda os Teus anjos estarem em volta de nós durante essa semana que está começando, Senhor. Não permita que o mal chegue até nós, porque nós somos muito ilimitados, Senhor. E por isso precisamos da Tua ajuda. Que as Tuas bênçãos, a Tua graça esteja sobre nós, Senhor. Visita-nos. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações que vêm do Seu Espírito, Senhor, esteja conosco hoje, durante essa semana, durante a nossa existência, que chegue a todos os lugares onde hoje as pessoas estão falando de Ti, Senhor. Nos dá uma semana abençoada e que nós, ao acordarmos amanhã, estejamos mais cheios de Ti do que daquelas coisas que não vêm de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.